Olá, meu nome é Fabiane, e eu fiquei responsável por fazer a parte do projeto, uma parte do relatório e aqui essa parte inicial do vídeo sobre a introdução do nosso trabalho. Bom, o tema que nos foi proposto foi o tema 2, sobre o gerenciamento de solicitação de provas substitutivas. E nos foi solicitado um cenário, né? Então, nesse cenário, a gente tinha que ter uma entrada de dados. Nessa entrada de dados deveria ter a parte, essa entrada de dados seria feita pelos alunos, ela teria que ter uma parte sobre matrícula, o código da matéria, né, no caso que o aluno estaria pedindo a solicitação de prova substitutiva, o quadrimestre que ele estava cursando e o motivo da ausência, né? Então a gente tinha que escolher alguns motivos, nós listamos alguns deles que vocês vão ver nos próximos vídeos, marcar a opção de deferimento ou indeferimento, e no caso de indeferimento, dizer qual foi o motivo, e depois ter, baseado nesses dados, for conseguir fazer uma estatística. Bom, nos demais vídeos com os integrantes do grupo, cada um vai ficar responsável por explicar alguma parte do trabalho, né? Então, nós vamos ter falado sobre a interface, sobre a estrutura de dados, funções e modularização que foi utilizada no trabalho e os testes que fizemos para provar que o nosso projeto funcionaria. Bem, obrigada. Olá, meu nome é Jaqueline e eu vou mostrar para vocês uma visão geral do nosso projeto de processamento da informação. Como já foi dito, o nosso tema é o gerenciamento de solicitações de provas substitutivas. Ao dar início à execução, o usuário vai ter na tela um menu, que ele vai poder escolher entre três opções válidas: solicitações, registro de deferimento e estatística. Depois ele fizer a escolha, o programa vai mostrar para ele qual a opção foi escolhida, ou se a opção é inválida, e se for inválida, se ele deseja ou não continuar no programa. Quando a opção é válida, o programa vai solicitar ao usuário que ele forneça os dados dos alunos. Ele vai ter que fornecer o RA de cada aluno, o número da turma, o quadrimestre e o ano do quadrimestre. Depois que as informações de identificação forem validadas, o usuário vai ter que fornecer o motivo da solicitação de prova substitutiva: atestado de óbito, doença com atestado médico, boletim de ocorrência, participação em atividades acadêmicas ou motivos religiosos. Depois que todas as informações forem fornecidas, o programa vai mostrar ao usuário uma estatística. O programa vai fornecer o total de solicitações, o número de solicitações deferidas e, se houveram deferidas, o número de solicitações indeferidas e a incidência de cada motivo. Nos próximos vídeos vocês vão ver cada parte do código-fonte do nosso programa. Muito obrigada. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo e eu vou discorrer um pouco acerca das funções ou métodos desenvolvidos no nosso programa. Bom, inicialmente nós temos o método solicitar, em que declaramos uma variável denominada solicitação válida, do tipo booleana, e a inicializamos com false. Então, criamos uma estrutura de repetição while, em que, enquanto a solicitação válida não for verdadeira, fará as seguintes requisições ao usuário: pedirá o seu RA, o número da turma, o quadrimestre em que está estudando, o ano do quadrimestre e o motivo de solicitação, dentre eles o atestado de óbito, doença com atestado médico, boletim de ocorrência, participação em atividades acadêmicas ou motivos religiosos. Aí então perguntará ao usuário se a solicitação será deferida. Então criamos uma estrutura de seleção em que, enquanto a solicitação for válida, acumulará as seguintes solicitações: de RA, turma, quadrimestre, ano, motivo e deferimento. Então utilizamos mais um if em que, enquanto o deferimento for igual a 1, acumulará solicitações deferidas. Caso contrário, acumulará solicitações indeferidas. Posteriormente, incrementará o número de solicitações. Nós temos também o método registros, que também é void, pois não retorna valor. Declaramos uma variável do tipo string, denominada indexString, e utilizamos uma estrutura de seleção if, em que, se o número de solicitações for igual a 0, apresentará ao usuário que não há solicitações deferidas. Caso contrário, entra um laço for, em que,
Declaramos a variável i e a inicializamos com 0, até i menor que o número de solicitações. Incrementa i. Então, se solicitações for igual a 1, string recebe deferido. Caso contrário, receberá indeferido. E mostrará ao usuário, então, se a solicitação foi deferida ou indeferida, bem como o tipo de solicitação. Nós temos também o método estatísticas, que também é void, pois não retorna valor. Então, uma estrutura de seleção if em que se o número de solicitações for igual a 0, apresentará ao usuário que não há registros feitos. Caso contrário, apresentará ao usuário as estatísticas, em que serão mostrados o número de solicitações, as solicitações deferidas e as indeferidas. Então, criamos um vetor de tipo inteiro denominado motivo, de tamanho 6, e também uma variável denominada maior motivo, também de inteiros, e inicializamos com 0. Aí criamos uma estrutura de repetição for, inicializando i igual a 0 até i menor que 5, e incrementa i. Aí, o vetor motivo recebe 0 para todos os seus valores, inicializando todos os seus valores. Posteriormente, uma nova estrutura de seleção for, em que inicializamos a variável i com 0 até i menor que o número de solicitações, incrementando i. Então, a variável índice receberá o valor existente na matriz solicitações. Aí utilizamos um if, em que, se índice for igual a 665, índice receberá 5. Depois acumula o respectivo motivo. Aí apresenta ao usuário os diversos motivos, bem como a frequência em que estes ocorreram. Entramos então na repetição for novamente, inicializando i a 0 até i menor que 6, incrementa i. O laço de seleção if, em que se o maior motivo for menor que o motivo i, maior motivo receberá motivo i. Em seguida, diversos ifs que perceberão qual será o motivo mais frequente em todos e informará ao usuário. Nós temos também o método validação, que verificará se as entradas fornecidas pelo usuário estão de acordo com as expectativas. Este método retorna um valor do tipo booleano. Nós declaramos uma variável denominada validando, o tipo inteiro, e a inicializamos com 0. Depois, criamos uma estrutura de seleção com ifs para verificar a validação. O primeiro if verifica se o RA contém 8 dígitos e se começa com 21 ou 11, e se termina com intervalo compreendido entre 6 e 14. Então, este if contém inicialmente o símbolo de exclamação, que pela lógica booleana significa não. Então, caso estas condições não sejam satisfeitas, apresentará ao usuário a seguinte informação, que o RA é inválido, e pede para que digite os campos novamente. Retorna false. Depois, verifica se existe a turma informada pelo usuário. Então, se turma for menor que 1 e turma for maior que 999, apresentará a seguinte mensagem ao usuário, que a turma digitada não existe, e pede para que digite as informações novamente. Retorna false. Em seguida, verifica se está correto o número do quadrimestre. Então, se não quadrimestre igual a 1, ou quadrimestre igual a 2, ou quadrimestre igual a 3, apresentará ao usuário que o quadrimestre digitado não é válido e pede para digitar novamente as informações. E retorna o valor. Aí,
nós verificamos aqui o período de realização das provas, que deve estar compreendido entre 2006 e 2015, o ano de fundação da universidade até o ano atual. Então, se o ano não estiver compreendido entre esses valores, apresentará a seguinte informação, que no ano declarado não foram realizadas provas, e pede para digitar novamente as informações. Aí, retorna o valor. Depois, verifica se o motivo apresentado pelo usuário consta na lista de motivos. Então, se o motivo não for maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5, ou o motivo não for igual a 666, apresentará a seguinte mensagem, que o motivo não é válido para fazer as provas substituídas e pede para digitar novamente as informações. Aí, retorna false. Em seguida, verifica se o valor do deferimento é igual a 1. Então, se deferimento for diferente de 1, solicitação de deferimento receberá true. Caso contrário, solicitação de deferimento receberá false. E, finalmente, com base no RA apresentado pelo aluno, verificaremos se ele está matriculado no ano da matrícula. Então, caso não esteja, será apresentada a seguinte mensagem: o aluno não está matriculado neste quadrimestre para realizar a prova e pede para digitar novamente as informações. Retorna o valor, então retorna true. Olá, eu sou Fábio Cruzeta Perrone e vou falar um pouco das partes de modularização que a gente usou no nosso programa do projeto de PI. Então, como vocês podem perceber, aqui tem uma função chamada solicitar. Essa função, ela usa uma matriz de 6 linhas por n colunas, onde esse n é o número de solicitações digitadas pelo usuário. Essa matriz serve como um contador de solicitações de cada motivo, E ela recebe a resposta true ou false de uma outra função chamada validação. Essa função validação é baseada nos parâmetros do RA, da turma, do quadrimestre, do ano de ingresso do aluno, do motivo que está sendo pedido, a solicitação e do deferimento. Então, como vocês podem perceber, se a resposta for false, enquanto a solicitação não for válida, o programa continua entrando num loop, né? Então aqui, se a gente for seguindo, entra os parâmetros que foi citados. Aqui, coloque o RA, coloque o número da turma, digite o quadrimestre do aluno, o ano desse quadrimestre, e aqui o motivo dessa solicitação. Entre os motivos encontram-se 1, atestado de óbito, 2, doença com atestado médico, entre outros. Com todas essas informações, vão lá para a função validação, que ela vai validar esses motivos, ver se esses parâmetros estão corretos e vai retornar a resposta para aquela função solicitar. Como você pode perceber, se o RA não for válido, ele retorna false. Se a turma não for válida, ele retorna false. Entre outros, seguindo todos esses parâmetros de validação. Fazendo assim com que o programa continue rodando e saia se a solicitação foi deferida ou indeferida, né? Eu sou o Thiago Martins de Almeida e eu criei a função solicitações. Aqui na função principal eu declarei uma matriz com 6 linhas. Cada linha representa um dos itens que a serem preenchidos no programa. E ela tem 10.000 colunas, mas poderia ser colocado n número de colunas, dependendo do que o usuário querer fazer. Aqui na função solicitar, a matriz é preenchida de acordo com o número da linha, e o número de colunas vai ser o número de solicitações totais feitos no programa. Esse aqui é um exemplo de execução do programa, que no menu principal o usuário escolhe solicitações, que é a opção número 1. Logo em seguida ele digita o RA, o número da turma, o quadrimestre, o ano que o aluno está matriculado. E logo em seguida aparece as 5 opções de solicitações de prova substitutiva. Nesse caso eu escolhi a opção 1, que é atestado de óbito.
Logo em seguida, o usuário digita se a solicitação foi deferida ou não. Nesse caso, eu digitei a opção S, de sim, poderia ter digitado o número 1 também. E eu digito se eu desejo continuar o programa, que é a opção número 1 também. Se no menu principal eu escolher a opção número 2, eu entro na parte de registros, onde fica gravado o número do RA, os números do RA do aluno, o quadrimestre que ele está matriculado, o ano e se a solicitação foi deferida ou não. Logo em seguida eu digito se eu desejo continuar no programa, digitando S. Se eu escolher a opção número 3 do menu, eu vou para estatísticas, onde eu vejo o número de solicitações totais, as deferidas e indeferidas e a quantidade de cada um dos motivos que foram solicitados. E logo em seguida o programa me diz qual foi o requerimento mais pedido. Nesse caso aqui foi o atestado de óbito. O programa me pergunta, para finalizar, se eu desejo continuar no programa, digitando S ou I para continuar.